Shalom, shalom! Muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E quando eu falo mais um vídeo, é porque tem 2 vídeos todos os dias. O nosso devocional pela manhã e nossos temas à noite, como este, e também tem ao vivo e tem podcast. Tem muita coisa nova todos os dias aqui neste canal. Vamos falar sobre o exército de Elias e Eliseu. Talvez você tenha clicado e dito, quero ver o que vai dizer, porque eles não tiveram exército, eles nem foram para a guerra. Completamente verdade. Então, por que a palavra exército? Seria correto eu dizer o exército de Saul, o exército de Davi, mas falar o exército de Elias e Eliseu tem algum erro? Não, é porque estes 2 homens, eles viveram grandes guerras. Foram 2 profetas que Deus levantou numa geração muito parecida com a nossa geração. Uma geração esfriada. Aqueles que estavam frios estavam mornos espiritualmente. Porque no tempo de Elias e Eliseu, o reino de Israel estava dividido em 2, eram as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do sul com Judá, com a sua capital em Jerusalém, as tribos do norte com a sua capital em Samaria. E estes 2 homens, estes 2 profetas, foram chamados para as tribos do norte. E como estavam as tribos do norte? Como eu acabei de dizer, espiritualmente frias e alguns mornos. Eles tinham um rei e esse rei, ele deveria servir a Deus, Acabe, mas ele se casou com Jezabel e ele foi um homem muito passivo, dominado por Jezabel. E Jezabel, que depois quem usa o nome de Jezabel para nos ensinar sobre que domínio estamos falando é o próprio Senhor Jesus em Apocalipse. Mas aqui tanto Elias quanto Eliseu, eles enfrentaram resistência de Jezabel. Jezabel, ela era uma princesa, se casou com Acabe, mas ela era de um reino que adorava ao deus trovão, e essa mulher era completamente idólatra. Ela tinha um objetivo, enfraquecer Israel através do ensino errado, porque ela colocou os seus profetas, os profetas de Baal, para ensinarem o engano. E quando você ensina muitas vezes, repetidas vezes, e todo mundo começa a aceitar, isso se torna uma verdade estabelecida a despeito de ser um engano. E assim, porque eram os profetas de Baal, andavam por todo Israel ensinando ensinos de engano. E Jezabel, ela perseguia os verdadeiros adoradores de Deus. Você sabe disso. E então, vamos ver as coisas que esses 2 homens, que eu vou repetir o porquê que tinham um exército, porque no tempo de Elias, porque Elias foi chamado antes de Eliseu. Então, no momento em que Elias foi chamado por Deus, quais foram as guerras que ele enfrentou? Ele enfrentou uma crise de seca nacional. Ele mesmo orou, mas foi ordem de Deus, e ele teve que viver a seca. Então, ele viveu o país todo, e até países vizinhos viveram essa seca absurda de 3 anos e meio. Então, a primeira grande guerra que Elias venceu foi a guerra da provisão. É uma guerra. E quando ele precisou de uma provisão sobrenatural, ele confiou em Deus à beira do ribeiro de Querite, bebendo a água do ribeiro, esperando a carne do corvo. Depois ele creu no que Deus disse, agora sai daqui, vai para a casa da viúva, e que a viúva de Sarepta, que eu vou dar ordem a ela, para ela poder prover para você. Ele foi na certeza de que iria comer. Quando ele chega, ela está na mesma condição que ele, mas aí já foi o exército de Elias. Por onde ele passava, ele deixava um rastro de vida e de fé. Ele foi até a casa da viúva, e na casa da viúva ele mostrou que Deus é poderoso para prover. Você que está vivendo, porque o nosso tempo, quando a gente olha
Você já ouviu a música Geração de Elias? Então, nosso tempo é muito parecido com o tempo de Elias. Por quê? Porque é tempo de engano, tempo de esfriamento espiritual, mornidão espiritual. Quando nós vivemos a pandemia, ela provocou dois efeitos. Algumas pessoas vieram a conhecer Cristo durante a pandemia e outras que já conheciam esfriaram e não conseguiram voltar para a igreja, acomodaram. E eu digo para você que Deus está chamando um povo para enfrentar problemas e ver a provisão sobrenatural de Deus. Ali na casa da viúva de Sarepta, teve um novo exército, né? Era a viúva, era o filho da viúva, que inclusive depois passou por um milagre, porque ele morreu e ele ressuscitou. Então, nós vemos que Elias, ele provocou, a vida dele provocava mudança por onde quer que ele passasse. Por exemplo, quando ele foi enfrentar Jezabel e todos os profetas de Jezabel no Monte Carmelo, ali ele encontrou com um povo, ele construiu o altar sozinho, ele enfrentou, ele matou todos os profetas sozinhos, e aquele povo, ele disse, vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Mas você pode pensar que aquele povo continuou cocheando entre dois pensamentos, mas diante de tudo que aconteceria através da vida de Elias, aquele povo que estava esfriado começou a ver um Deus que age no meio do caos, e eles começaram a ter um despertamento através da vida de Elias. Fora isso, antes mesmo desse povo que estava esfriado, morno, Deus contava com um exército em oculto. Eu vou falar quem é o exército de Elias. Deus nunca chama uma única pessoa. Pode ser que você não saiba, parece que só eu que vivo assim, só eu que vivo santidade. Não, Deus tem pessoas com quem ele conta. Olha só as pessoas que ele tinha e que eram um verdadeiro exército. Ele tinha Obadias, que era mordomo na casa de Acabe, mas era usado por Deus para sustentar 100 profetas que Jezabel estava perseguindo e queria matar. Ele escondeu nas cavernas e ele levava pão, ele levava água para esses 100 profetas. Eu não estou falando de coisa pequena e de vez em quando, todos os dias, Obadias levava provisão para esses 100 profetas. Então a gente já sabe que tem 100 profetas, tem Obadias, tem Elias. E aí, quando Elias, depois de enfrentar, quais foram as guerras de Elias? A guerra, como eu disse, a guerra pela falta de provisão, a guerra pela falta, ele teve uma sensação de que ele estava sozinho, mas na verdade não estava. Tinha 100 profetas orando e tinha mais que Deus falou para ele depois. E ele enfrentou Jezabel. Jezabel foi abalada e enfraquecida com a unção de Elias. Elias foi levantado como uma voz profética. Deus está levantando um exército de voz profética e você faz parte desse exército que Deus está chamando para agora. Elias já fez o que ele tinha que fazer. Agora é a sua vez de levantar e responder ao chamado de Deus como exército de Deus nessa geração que está com as mesmas características, crise econômica, como no tempo de Elias, crise espiritual, como no tempo de Elias, crise emocional, como no tempo de Elias. Elias caiu em depressão quando Jezabel o ameaçou. Ele ficou abalado, ele ficou entristecido, desanimado, ele largou tudo, ele teve uma depressão, um burnout, ele colapsou emocionalmente. Então, nós vemos que Elias teve que enfrentar problemas econômicos, espirituais e emocionais. Você viu? E frustração com as pessoas que ele achava que iria ajudá-lo naquele momento. Nada diferente dos nossos dias. Mas mesmo assim, ele era uma voz profética de Deus naquela geração. Ele era o profeta do fogo.
O profeta do fogo, porque quando ele orou, o fogo caiu sobre o altar no Monte Carmelo. E depois, em outra ocasião, quando o rei mandou que soldados prendessem Elias, ele mandava fogo do céu e o fogo do céu caía sobre os soldados. Então, ele é o profeta do fogo. Olha que boca profética que ele é, voz profética que ele é. Você é essa voz profética. Você pode vencer pela fé os problemas de crise econômica que você possa estar vivendo. Você pode vencer a crise espiritual e ser luz no meio de pessoas que estão perdendo a sua luz. Você pode ser uma fonte de água ali, porque rios de águas vivas fluem através da sua vida para pessoas que estão em sequidão. Esse é o exército que Deus está buscando. Mas não acabou Elias. E então eu falei de Obadias, eu falei eu falei também dos 100 profetas na caverna, mas Deus foi falar de um outro grupo de pessoas para Elias. Elias, você tem um exército com você, Elias. Porque Elias, desanimado, ele, como eu disse, ele foi para debaixo de um arbusto e falou, eu vou só dormir e pronto, desistir da vida. Mas Deus mandou um anjo que deu água, que deu pão e disse, a caminhada ainda é longa, vai, levanta e anda. Elias, que tinha temor de Deus, a despeito de estar desanimado, levantou, obediente, fortalecido pelo pão, pela água, obediente, foi até a caverna, no monte de Deus, e ali Deus fez uma pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Primeira coisa. E segunda coisa, aí ele falou, o que eu estou fazendo aqui, Deus? Eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Olha que visão distorcida. E Deus falou, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então o exército que tinha com Elias era grande. Vamos repetir, Obadias, os 100 profetas na caverna, a viúva de Sarepta, até o outro país, Deus colocou um exército para estar do lado de Elias. Você acha que essa mulher, ela não orou por Elias? Ela tinha uma gratidão incrível por Elias. Ela recebeu provisão, a ressurreição do filho, tanta coisa aconteceu na vida dela por meio do ministério de Elias. Ela se juntou a esse exército de intercessores, porque o intercessor, ele pode não ser visto, mas ele é conhecido no céu. Pode não ser visto pelos homens, mas ele é muito reconhecido no céu. Deus tem honra para estes exércitos de homens e mulheres que intercedem. E ainda, além dos 100 profetas, Obadias, a viúva, o seu filho, Elias ainda tinha os 7.000 que Deus falou, foi Deus, hein? Deus falou, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então, o que o Senhor está dizendo? Elias, na verdade, você está se sentindo sozinho, mas você tem muita gente ao teu redor. E você, na verdade, é a maioria, porque eu estou com você, e se eu estou com você, Jezabel não te toca, a crise não te destrói, a mornidão espiritual não permanece. Esse foi o exército de Deus para Elias. Mas Deus falou, Elias, tem ainda mais coisa para você fazer, você vai levantar um sucessor. E Deus falou lá na caverna, você vai ungir Eliseu, você vai ungir um sucessor, mais um para o exército de Elias. E assim, Elias sai da caverna, e Elias vai e passa por Eliseu. E Elias faz o chamado de Deus para a vida de Eliseu. E Eliseu, que fazia parte desse exército, que amava a Deus acima de tudo, ele respondeu ao chamado. Deixou tudo, ele que estava arando, deixou tudo e seguiu Elias. Agora vamos olhar para Eliseu, porque Eliseu ele vai fazer um pedido inusitado para Elias e ele vai receber esse pedido. Então, se Eliseu tinha esse pedido inusitado de unção dobrada para Elias, ele vai ter um exército até maior do que o exército de Elias. Quando eu olho para a vida de Eliseu, eu vejo que se você olhar para Elias, profeticamente falando, você pode dizer que Elias é sombra da igreja que vai ser arrebatada. Num momento de escuridão sobre a terra, crise espiritual, crise econômica, mas era hora dele ser levado aos céus
Elias não morreu, Elias foi levado aos céus. Elias, ele é a sombra da igreja arrebatada, mas Elias também. Esse relacionamento Elias-Eliseu é uma sombra do nosso relacionamento com Jesus, porque Jesus, depois que ele morreu e ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Ele disse antes de ascender aos céus que aquele que cresce poderia ter unção igual ou maior do que a dele. Então nós estamos falando de discípulos que teriam uma grande unção. E este é o exército de Deus sobre a terra. Nós somos exército de Jesus, nós somos voz profética sobre esta geração. Então, Eliseu, que foi levantado, ele é uma sombra dessa igreja que foi deixada por Cristo, habilitada, não foi deixada sozinha, foi deixada, como ele mesmo disse, com o Espírito Santo, e não foi pouco, hein? Deixou o Espírito Santo, o reino dos céus dentro do coração. E olha só, Eliseu, ele fez o pedido. Qual foi o pedido? Unção dobrada. E ele recebeu unção dobrada. Só para sua curiosidade, Elias, ele fez 7 milagres registrados. Ele alimentou a viúva de Sarepta, 1. Ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, 2. Ele fez a oração no Monte Carmelo e derrotou os profetas de Baal, 3. 4. Ele recebeu alimento espiritual nesses 40 dias, foi um sobrenatural, 40 dias e 40 noites que ele andou até o monte. Ele também matou com fogo do céu os chefes do exército de Acasias, e ele dividiu o Jordão quando passando pelo Jordão. E agora, Eliseu. Esses foram os milagres que Elias fez. Agora, se levanta Eliseu. Eliseu é marcado, eu quero que você abra comigo, em 2 Reis, capítulo 2. É um exército que Deus está chamando sobre a terra com as características de Eliseu. Na hora em que Elias ia ser arrebatado e ele começou uma caminhada, em toda parada, ele falava para Eliseu: você pode ficar aqui, eu vou prosseguir. E Eliseu falava: não, eu quero prosseguir, eu quero prosseguir. Mas tem algo que vai se repetir nessa caminhada. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículo 3. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel, quando eles passaram por Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Você viu que os profetas sabiam que algo iria acontecer, os profetas aqui de Betel sabiam que algo ia acontecer, mas não sabiam exatamente o que, e não criam que seria exatamente naquele momento. É a mesma coisa de você saber que a igreja está para ser arrebatada. Ou, por exemplo, todo mundo que sabia que o Salvador nasceria em Belém. Estava escrito na palavra. Você vê que quando os reis magos ou os reis sábios chegaram e foram até Jerusalém perguntar, Herodes perguntou para os religiosos: ei, o Messias, ele está para nascer? O que eles falaram? Sim, está anunciado e vai ser em Belém. Quando ele nascer, vai ser em Belém. Mas esses homens conheciam a profecia, mas não entendiam o timing de Deus, que era para aquela hora. Então eles perderam a visitação de Deus. Esses profetas sabiam que Deus tinha uma promessa para Elias e que estava para se cumprir, mas eles perderam o timing, porque eles não acreditavam que eles faziam parte daquela promessa. Eles só olharam Elias. Depois está escrito que no versículo, olha só o que está escrito no versículo 7. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão. Aqui já é outro lugar. Continua tendo discípulos de profetas que sabiam da profecia, mas eles não entendiam que eles faziam parte da profecia. Não era só Eliseu. Todos poderiam receber, todos poderiam fazer parte daquele momento. Mas eles ficaram olhando de longe. Deus está procurando um exército chamado exército de Eliseu, que não fique só
sabendo das promessas que nós temos para a nossa geração, que Jesus vai voltar, que terá um grande avivamento, é o grande evangelismo, que será um evangelismo por todo o mundo, muito veloz, muito eficaz, com muito poder, com uma explosão de poder. Todas essas profecias vão se cumprir e você faz parte dela, você faz parte desse exército. Não fique como esses profetas só olhando de longe e dizendo, eu sei que vai acontecer, mas eu acho que eu não faço parte e não é para agora, eu acho que vai demorar. Não, Deus está contando com um coração como o coração de Eliseu, um coração de discípulos que querem se tornar o poder explosivo de Deus aqui na terra, porque quando chegou na última etapa e Elias estava para ser arrebatado, para ser levado aos céus, e ele disse, pede-me o que você quiser, e ele disse, eu quero unção dobrada, e ali ele disse, você me pede dura coisa, mas se você conseguir contemplar a minha subida, eu digo que então você vai receber. E ele viu, e a capa de Elias caiu, e Eliseu recebeu a unção dobrada. E os milagres de Eliseu, ele tornou potável a fonte de água de Jericó, providenciou água a 3 reis e seus exércitos, multiplicou o azeite da viúva, ressuscitou o filho da sunamita, tirou morte da panela envenenada, multiplicou pães, 20 pães para 100 homens, curou Naamã, fez flutuar o machado, profetizou o fim da fome em Samaria. Gente, é tanta, porque é o dobro de milagres de Elias, são tantos milagres. O importante é você saber, você precisa segurar essa promessa de que Deus tem unção dobrada para você, porque Jesus disse, se você crer, você pode fazer coisas iguais ou maiores do que as que eu fiz no meu ministério aqui na terra. Esse é o momento de exército de vozes proféticas de Deus se levantar para fazer a diferença nesse mundo caótico, nesse mundo com tantas crises. A vida de Elias e de Eliseu não era fácil, tinha problemas, mas Deus estava com eles. E este exército, por que exército? E Eliseu, quem era o exército de Eliseu? Ele teve uma escola de profetas, então ele teve até mais gente do que Elias. Ele fez literalmente, e ele passava, assim como Samuel passava por todos os lugares ensinando, Eliseu, ele passou por muitos lugares, deixando a vida e vida em abundância por onde quer que ele passasse. E um grande exército se levantou com poder, com graça, com glória. Eliseu foi instrumento de avivamento para reis, e é isso que derrotou através da vida dele. Ele também enfrentou Jezabel, mas nem Elias nem Eliseu foram derrotados pela resistência das trevas na figura de Jezabel. E eu digo que você não vai ser derrotado, porque o Espírito de Deus está sobre você, está em você, e você faz parte desse exército da última hora, em nome de Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, e se você ama estudar, tem a área de membros aqui. Então participe da área de membros do canal, porque tem muito curso para você, muita coisa para você aprender. E que Deus te abençoe, e até o nosso próximo vídeo.